A capa ostenta uma fotografia do Arquivo Histórico Ultramarino, tendo como fundo um mapa da África Atlântica, publicado em Amsterdão em 1661, o olho da providência, que passou da nota verde, o dólar, para o universo browniano, no sentido de Dan Brown, e vários objetos de viagem que se julga pertencerem ao herói fotografado. Referências, pois, aos séculos XVII, XVIII e XIX, para um romance baseado num contrafactual de choque vivido entre Lisboa, Porto e Sinfãs. 5 anos antes da Conferência de Berlim, o mapa cor-de-rosa já era conhecido do governo britânico. Isto é uma bomba. Podemos abrir o jornal. Para os historiadores do século XIX, naturalmente. Bastam umas linhas para capturar o enredo. Um lisboeta biógrafo profissional, que parece o autor do romance, vive uma reprimidamente tórrida paixão com uma historiadora portuense. O livro são 22 capítulos e 200 páginas, terminado num mítico, penso eu, Hotel Portugal, no dia em que passaram 6 anos sobre a falência da Lehman Brothers. Portanto, até o fim do livro tem história. E uma hipótese que eu avanço aqui, julgo que os encontros cruciais no Marquinhos da Arcada e na Sociedade de Geografia podem ter-se passado em real time nos primeiros 9 meses do ano corrente. Ele terminou de escrever a 15 de setembro, é bem possível, ele não diz, não dá datas, pelo menos à primeira leitura, mas dá-me ideia que aquilo é real time. Então, olhemos um pouco alguns excertos. Antecipou a perfídia britânica em mais de 10 anos, diz Sebastião, putativo biógrafo de Serpa Pinto, o herói fotografado na capa do romance. A Constança Corte Real, que o desafia por profissão. Calma, Sebastião, acalma-te, por favor. O que aqui está ainda não é nada. Uma carta na terceira pessoa que fala de Serpa Pinto e de uma outra carta que tu ainda não tens. Sim, mas existe pelo menos isso, interrompe Sebastião. E mais tarde, tem de estar na casa de Serpa Pinto. Constança treme. Só de pensar em regressar a Sinfãs e àquela estrada de memórias ardentes. Páginas 172, 173. Mas o romance é mais do que 30-somethings, que é a idade de ambos, desperately seeking Serpa. Porque a carta dele faz parte de uma narrativa que se configura como a raiz do conhecido livro Como Eu Atravessei a África, interrompido num momento crucial e reencontrado por tentativas e erros do biógrafo e da historiadora. Como quer situar este romance histórico contrafactual no plano geopolítico, que convida à referência permanente à queda da monarquia, é indispensável explicitar o conceito de lusofonia global, que é usar a língua inglesa para globalizar a lusofonia. Assim, num mundo com concorrência à escala global, a lusofonia deve projetar os 9 países, não se esqueçam que são 9, em direções comuns, tornando-se um desígnio nacional em todos eles. Na linha do que Antoine de Saint-Exupéry escreveu em Terre des Hommes, 1989, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder dans la même direction. Esta citação é inclusiva porque usa o francês, língua da República por excelência, e tem a vantagem de trazer o século XX que falta na capa. Século XVII, século XVIII, século XIX e o romance tórrido é no século XXI. Então, eu tenho aqui uma série de citações dos capítulos que talvez passe para não alongar e vou entrar então já no cerne da questão, que é encontrar essa carta, é um conjunto de cartas que vem do Zambésia, de Durban, na África do Sul, e cai ao mar a caminho do paquete Danúbio. Então, Serpa Pinto, é ele agora que escreve, na página 188, no último relance, Serpa jura ter visto as palavras traição e ultimato a diluírem-se nas águas do Índico. Num derradeiro adeus ao continente, naquele mar encrespado, Serpa acredita até ter visto o desenho de navios de guerra
a ameaçarem o terreiro do Paço, a ondularem como jacarés em pleno Zambeze. Ora bem, eu quero relativizar a expressão ultimato que Serpa terá escrito. Basta comparar o famoso telegrama de 11 de janeiro de 1890, que termina referindo que um barco britânico, o Enchantress, Encantadora, não sei se é uma referência à Constança, estava em Vigo esperando ordens para recolher o embaixador Mr. Petre, caso, aspas, as forças militares portuguesas atualmente no Chile e nos países dos Macololos e Machonas se não retirassem. Ora, a comparação que faço é com a Primeira Guerra Mundial, que começou faz 100 anos, quando o livro estaria a ser escrito, porque o Império Austro-Húngaro fez uma série de exigências ao governo da Sérvia. Passei o fim de semana na Sérvia, decorei esse telegrama para ser uma apropriado trazê-lo aqui a Portugal. A Sérvia aceitou todas as condições, exceto uma, e foi enviado um telegrama declarando a guerra. Ora, no caso do mapa cor-de-rosa, nem a aliança bilateral mais antiga do mundo, entre Portugal e a Grã-Bretanha, foi beliscada. A coroa portuguesa anuiu. E porquê? Porque o apoio francês e alemão, que tinha sido prometido na Conferência de Berlim, de nada valia sem haver a certeza que ele iria ser efetivo, e não foi. A França retirou-se, houve um incidente em Fachoda, 8 anos mais tarde, que foi o incidente que levou a que a Inglaterra e a França tivessem que recuar, e pouco depois a Primeira Guerra Mundial. Portanto, eu quero diminuir a significância do ultimato, mas, pelo contrário, quero aumentar a significância da Conferência de Berlim. É uma conferência da maior importância, e a participação portuguesa nessa conferência foi analisada recentemente por Duarte Ivo Cruz, com base em cartas também familiares, que não se perderam, como as de Serpa Pinto. Essas cartas revelam que Portugal, na pessoa de Luciano Cordeiro, humilhou Livingstone. A Conferência de Berlim era feita para, e está dito no livro, portanto, dividir a África à custa de Portugal. Estava lá um jornalista americano, Livingstone, que estava, enfim, parece que era lá um homem muito brilhante. O Luciano Cordeiro, pequenino, escuro, humilhou, porque desafiou o conhecimento dele. Conhecia muito melhor a África, o terreno, a ocupação efetiva, do que o protegido do rei dos belgas, que então se acometeu, ele era americano, à delegação americana e nunca mais falou durante a conferência. Portanto, a conferência foi uma vitória para Portugal. Portanto, Serpa Pinto era um homem que tinha a consciência da importância política e do chamado espetáculo. Quer dizer, aqueles eventos tinham um peso muito grande na altura, um peso enorme. Enquanto que Capelo e Ivans eram mais científicos, estavam com mais cuidado, e Serpa Pinto acusava-os de serem comerciais. Ele diz que eles andavam de machila, que é aquela liteira daquele tempo. E, portanto, eu penso que há aqui, de facto, uma tensão que foi bem analisada por uma historiadora, essa de Lisboa, Cristiana Bastos, do Instituto de Ciências Sociais, o antigo GIS, que usa essa expressão, estilo de conhecimento de espetáculo, de Serpa Pinto. E, portanto, vejam aqui o que está por trás do livro. A tese e antítese é que temos travessias, político espetáculo, por um lado, em tensão com o científico comercial. Então eu propunha que lêssemos este livro deitando abaixo esta antinomia artificial entre político espetáculo por um lado e científico comercial por outro. E isso é justamente o que eu chamei há pouco a lusofonia global. Eu, antes de terminar, vou registar aqui um queixume. Pois. É que eu sou sócio número 4214 da Sociedade de Geografia de Lisboa. Foi um número atribuído em 1898 a meu avô. E, portanto, ainda no século do livro, o século XIX, visto como vimos, ignorou o século XX. E eu chorei lágrimas autênticas, como diria Fernando Pessoa, ao ler esta frase cruel de Constança que vou reproduzir. Achas que vale a pena voltarmos ao museu? Não sei. Parece-me improvável. Mais livros, mais documentos? Não, seguramente não. Então, onde poderá estar a tal carta perdida? Torre do Tombo, arquivo do ultramar, que é o arquivo histórico ultramarino de onde vem esta fotografia. Uma universidade? Não, não acredito. Para além da Sociedade de Geografia, esquece. A estar era lá que a encontrávamos. E eu não falho, Sebastião. Não a esse nível. Não penses como eu. Tens que pensar como tu. Raciocina como um biógrafo, um farejador, um roedor. E não me interpretes mal.
não desta vez. Onde guardarias tu algo de absolutamente precioso? Página 179. E vão dali a Sinfãs à procura da carta perdida. Eu também não queria que o autor me interpretasse mal. O livro é, como se diz em inglês, um page-turner. Expressão que a pessoa não para de virar as páginas. Eu li-o em PDF, portanto no computador, não parei, e depois emprestei o livro físico a um ilustre diplomata de Sinfãs, além de trocar impressões, quer com a Cantinho, quer com o Rezende, para evitar fazer name dropping sem autorização, que é gravíssimo no mundo académico. Então eu autorizei a usar o meu nome, portanto, sim, autorizou. Eu concluo dizendo que fico encantado que do Brasil colonial se passasse à África num romance que considero tão gráfico como a aventura de Tintin no Congo, contada por um dos frustrados, é uma série da Claire Breitcher, uma desenhadora dos anos 70, e espero que vejam que eu subtilmente estou a substituir os séculos por décadas, 50, 70. E depois passaria para os filmes. Porque eu me engano muito, os amores tórridos do biógrafo Alfacinha e da historiadora Tripeira dão um filme da romba num país lusófono à sua escolha. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Tivemos aqui, digamos, um retrato perfeitamente fiel da obra que o Pedro escreveu. E eu queria falar um pouco, já que o professor falou da obra, eu queria falar um pouco mais do Pedro e dos personagens. O Pedro Pinto, é um herói português. É um herói português porquê? Em primeiro lugar, porque há 40 anos que parece só temos um herói, que é o Capitão Salgueiro Maia. E o Pedro, muito recentemente, trouxe para a sociedade portuguesa um grande herói, que foi o último Madeirante, e hoje, aqui, Serpa Pinto. Serpa Pinto está para o século XIX como os astronautas americanos estão para o século XX. Foi um grande explorador da África. Não era um explorador apenas militar ou economicista. Era um homem que se preocupava no mapeamento do território, no reconhecimento das populações, na recolha da flora e da fauna, e perseguiu um sonho de uma nação, da época, que queria unir o Atlântico ao Índico, através do mapa cor-de-rosa. E, infelizmente, quis a força do destino que não o conseguíssemos. Mas não o conseguimos no plano político, porque no plano físico nós conseguimos. Porque, felizmente, a Sociedade de Geografia, como foi referida, tem um espólio interessante do Serpa Pinto e lá podemos encontrar os apontamentos dele nos encontros que teve com o Livingstone, em que, obviamente, é a versão portuguesa, o Livingstone, ao contrário do que relata, entrou na África portuguesa e saiu numa África que falava em português e não outra língua. E isso é muito importante porque, como referiu o professor, no RG, que criou uma figura mítica como o Tintin, nós temos o Pedro Pinto, que nos traz os nossos heróis, que são muito mais importantes do que o Tintin, e são o Serpa Pinto, são os bandeirantes. E isso nós temos que agradecer porque Portugal é um país cuja, hoje, um Portugal do século XXI, a primeira indústria do país é o turismo e, felizmente, já percebemos que se não tivermos conteúdos, não valorizamos o destino e talvez sejamos, no mundo atual, o último país que despreza o passado, despreza os heróis, despreza o nosso património tão importante. Nós vamos aos Estados Unidos e levamos forçosamente o David Crockett, com a expansão no faroeste. Obviamente que também temos a questão da conquista do espaço. Nós vamos à Espanha, obviamente temos o Cristóvão Colombo, como se fosse espanhol, e que se enganou, e que não conseguiu enganar os reis portugueses, porque obviamente que nós sabíamos que daquele lado não havia o caminho para a Índia. Ela era portuguesa, não se esqueça disso. Sim, e fez todos os seus estudos no Porto Santo. E era filha do homem dos mapas e, portanto, sem ela, nada feito. era a Constança. Era a Constança. E, portanto, nós estamos aqui perante uns heróis que eu espero que o Pedro foi o primeiro a trazê-los para nós todos. Espero que um dia alguém pegue também nestes heróis e possamos ter um Serpa Pinto Tintin, que era absolutamente fundamental para nós acreditarmos em nós. Porque há uma coisa que o Serpa Pinto tinha e que é bem português. Era um homem determinado e que acreditava. E não tinha medo. E isso é muito importante
porque os povos são todos diferentes uns dos outros, mas nós somos um povo muito especial. Nós somos o povo que no século XV entrou nos barquinhos, que hoje são umas vulgares traineiras, e conseguiu criar a primeira globalização. Fomos o mesmo povo que no século XX, quando criámos uma invenção tão simples como o pré-pago no telemóvel, sem querer fizemos a segunda onda de globalização, porque hoje, quando viajamos pelo mundo todo, vemos todos aqueles imigrantes que, historicamente, quando imigravam, perdiam os laços com a sua terra, com a sua família, com os seus entes queridos. Hoje vemos todos agarrados a uma maquininha pequenina a falar diariamente com eles. E isso também é uma globalização que foi criada por portugueses. Serpa Pinto foi um homem também absolutamente extraordinário que conseguiu, sem os meios bélicos que outras potências tinham, demarcar, comprovar historicamente que nós conhecíamos o território e quis o destino pela força bélica, pela politiquice que tínhamos perdido, mas mesmo assim, apesar de tudo, tínhamos conseguido na época manter uns vastos territórios além-mar que faziam com que Portugal ainda fosse grande. Este livro é um romance muito simpático, muito interessante, que tem a grande vantagem de fazer o seguinte: de uma forma muito clara, dentro de um romance em que vemos alguém que se ama pelo menos 3 vezes. Foi? 3? Sim. Não, em Sinfãs. Não tinha essa ideia. Mas sabem mais do que eu. Não, mas em Roma. Roma, começa tudo no Majestic. Mas exatamente através de uma fluidez, de uma história simpática que, de facto, nos trazem um pouco aquilo que temos dentro de nós, que é ser portugueses e sermos uns heróis. E, portanto, eu só podia estar aqui para agradecer ao Pedro Pinto, porque, de facto, nós precisamos de autores que tragam de volta os nossos heróis e que nos orgulhem e nos façamos sentir orgulhosos de ser portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveitando a presença do Álvaro aqui, eu vou fazer uma citação do Lou Reed numa das músicas bonitas que ele tem, uma das muitas. Não é o I'm Waiting for My Man, é o Perfect Day, em que ele diz You are going to reap just what you sow. E isto tem muito a ver com a amizade. Nós colhemos na amizade aquilo que semeamos. E para mim, como dizia há pouco, é de um orgulho enorme, é de uma sensibilidade extrema olhar para esta plateia e ver-vos a vocês como meus amigos e aqui presentes. Deixa-me muito sensibilizado e é o primeiro agradecimento que quero deixar. Depois, quero naturalmente agradecer aos apresentadores deste meu romance, o professor Braga de Macedo, presidente do Instituto de Investigação Científica e Tropical, as palavras que aqui trouxe, geopolítica, enfim, algumas ideias que podemos eventualmente discutir. Seria um debate interessante para fazer no próprio Instituto de Investigação Científica Tropical, porque valeria a pena nós olharmos para Serpa Pinto nesse contexto geopolítico, porque há aí várias pontas que eu gostava de contestar, mas agora não podemos fazê-lo, porque entraríamos aqui numa discussão mais longa e porventura numa querela tão interessante como aquela que nós tivemos dos nossos programas de economia, de que eu tenho saudade e certamente acredito que o professor também. Depois quero agradecer naturalmente ao Álvaro Covões ter aceitado o convite que lhe enderecei para apresentar o mistério do Sexto Império. O Álvaro é um homem de grandes princípios e de grandes ideais e é uma das questões que mais me tem aproximado dele, porque a nossa amizade tem sido muito cimentada em bons momentos, mas também em boas discussões. E eu prezo muito a amizade do Álvaro, porque vejo nele um idealista com um bom coração e um homem que luta todos os dias para fazer melhor por Portugal. E não me levem a mal o que vou dizer, o Álvaro tem feito mais pela cultura em Portugal que muitos secretários de Estado desde o 25 de Abril. Isto, agora de uma forma um bocadinho mais leve, é também o homem de São Petersburgo. Tivemos uma experiência notável com outros presentes aqui, que foi visitar o Hermitage com 20 graus negativos, é uma
memórias que eu tenho para sempre, e um almoço no Palácio Stroganov, que também fica como um dos grandes momentos. O resto não se pode contar, acho eu. O resto é melhor, não? A derrota do Benfica não vale a pena. Bom, quero agradecer à minha família o apoio que sempre me deram. Sem eles, nada disto que está aqui, nada deste romance teria sido possível. São um pilar imprescindível da minha vida. Os meus filhos, que me inspiram todos os dias, os meus pais, pela educação e pelos valores que me deram, os meus irmãos, que sempre presentes, os meus sogros, avós únicos e singulares, exemplares, um amor aos netos constante, permanente, uma grande ajuda. A minha mulher, naturalmente. Eu deixei aqui uma pausa que é para criar aqui alguma tensão. Enfim, a minha mulher Cristina, pelo amor e pelo equilíbrio que sempre me trouxe. Tu és o meu sexto império e, portanto, fica aqui essa homenagem. Eu queria deixar um agradecimento público ao professor Luís Fraga, que foi a pessoa que apresentou o meu primeiro romance, mas que foi fundamental neste romance também, porque, para além de historiadores, é militares, o que me ajudou bastante. Eu, felizmente, a tropa nunca fez de mim um homem. E, portanto, distinguir uma Winchester de uma carabina, para mim, é completamente impossível. E o professor Luís Fraga foi de uma ajuda preciosa nos pequenos detalhes, que ajudaram a dar mais credibilidade ao livro e, sobretudo, ajudaram a uma outra consistência nos detalhes, que eu acho que é isso que também faz um livro. E como leitor foi fundamental, porque foi a pessoa que mais me instigou a desenvolver a personagem de Constância, porque achava que era uma mulher encantadora e, portanto, me obrigou a escrever como uma mulher e, portanto, me deu muito mais trabalho. E eu queria fugir disso, mas o professor Luís Alves Fraga foi muito crítico pela minha a ausência nesse caminho e, portanto, acabei por ter mesmo que o fazer. Por último, last but not least, à esfera dos livros, por todo o apoio que me tem dado ao longo dos últimos anos. Foram extremamente pacientes. Em primeiro lugar, queria agradecer à Sofia, que já não está connosco, mas com quem iniciei esta travessia, que foi extremamente paciente, como dizia, porque eu acabei o primeiro livro, O Último Bandeirante, completamente exaurido. Eu acho que esta é a palavra certa. E demorei muito tempo a criar ritmo para um segundo romance. Depois nasceu o meu filho Francisco, o que também alterou as horas noturnas e que me impedia de acordar às 6 da manhã e começar a escrever. E, portanto, só nos últimos 2 anos e meio, é que consegui ter alguma paz de espírito e alguma tranquilidade para me focar no Serpa Pinto e acreditar que podia tentar fazer uma boa história do Serpa Pinto. E, portanto, o meu agradecimento especial à esfera dos livros pela paciência, pela ajuda, pela companhia e pelo incentivo permanente. Destaco a Rita, porque a Rita foi muito importante no final do livro, nas revisões. Um autor acha que assim que faz um ponto final e está completamente farto do seu livro, tudo está terminado, mas depois alguém liga da editora e diz: é preciso rever o livro 3 vezes e vais ter que o ver outra vez 3 vezes. E, portanto, no meio desse desespero, a Rita foi o porto de abrigo e me ajudou bastante nessa revisão. Quero agradecer ao Rui também, quero agradecer à Cláudia e à Gina todo o apoio que me têm dado. Penso que ao nível dos agradecimentos não me esqueci de ninguém. Volto a sublinhar a amizade que nos une. Tenho aqui amigos de infância, o que me deixa muito orgulhoso. Tenho aqui amigos de outras travessias, travessias universitárias, da Universidade Autónoma de Lisboa, com quem tenho partilhado excelentes momentos, com quem tenho crescido como homem. Travessias do grupo excursionista As Gordas, o camarote mais in e cool do Benfica, travessias dos filhos do colégio, em que nos fomos tornando amigos, pais, que
que nos fomos juntando por causa dos filhos e que nos ficámos a conhecer e com uma forte amizade, graças também à amizade dos filhos. E, portanto, são todas estas travessias que se redundam nesta amizade que está aqui presente nesta sala e que eu queria, acima de tudo, sublinhar, porque para mim é, volto a dizê-lo, o mais importante. Falando da obra, eu não queria alongar-me muito, porque tanto o professor Braga de Macedo como o Álvaro já falaram bastante. Eu queria apenas deixar aqui uma nota. O meu filho Francisco, que anda aqui a correr, no outro dia estava a ver uma entrevista minha sobre o Serpa Pinto. E eu acho que as crianças sintetizam muito bem a realidade. E ele olhou e disse para a mãe, que eu não estava em casa para variar, ele disse para a mãe, Serpa Pinto, oh mãe, é mano do pai. Segunda questão ainda mais importante, quando eu falei do mapa cor-de-rosa, oh mãe, mapa cor-de-rosa, isso é coisa de menina. Portanto, isto para dizer que o livro é um romance que tem Serpa Pinto como ponto fundamental, e o que mais me interessou em Serpa Pinto foi a grande personalidade de Serpa Pinto, um homem que, solitário, sozinho, enfrentando todas as agruras que podemos imaginar no século XIX, numa África desconhecida, procurou fazer um levantamento de África para oferecer a El Rei e oferecer um império grandioso a Portugal, um sexto império, uma ligação entre Angola e Moçambique, que é uma história que me impressionou pela dedicação, pela força, pelo caráter, e alguém que falta muito hoje em dia, nos tempos que correm, em termos de liderança, alguém que pensa num legado muito para além da sua existência. Isso é uma das grandes virtudes de Serpa Pinto e uma das situações que mais me impressionou em Serpa Pinto. Paralelamente, este é um romance que vive também de um biógrafo, um caçador de escalpos, como eu gosto de definir, um caçador de escalpos que encontra uma carta de Serpa Pinto e que acaba por compreender que Serpa Pinto, como que antecipou o ultimato e antecipou a história, e vai em busca dessa carta e dessa missiva para El Rei e precisa de uma ajuda, porque ele não é historiador, e vai em busca de uma historiadora com quem tinha tido um romance tórrido, e portanto há aqui uma crescente tensão amorosa que percorre uma travessia paralela à do próprio Serpa Pinto. E mais não digo, enfim, penso que a curiosidade já está mais que atiçada, se é que foi possível. O resto deixa a vossa leitura e, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo.